tarde, galera. Boa tarde a todo mundo que está aí no bar. Boa tarde, Reginaldo. Obrigado por ceder o espaço aqui para a gente estar fazendo essa intervenção. Obrigado à sua família, a todo mundo que está aqui hoje. Esse aqui é mais um evento do Filosofia de Boteco, que é uma das ações do projeto Expansão do Hip Hop na Leopoldina, um projeto idealizado pela Associação Coletiva Resistência Cultural, realizado por Koinonia, através de patrocínio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Dito isso, esse projeto aqui é um bate-papo que a gente vem sempre trazendo aqui no subúrbio, chegando nos bares aqui da zona da Leopoldina e trocando sempre um bate-papo com conteúdo, uma ideia, trazendo estudantes da área de algum tema que a gente elege para discutir. Hoje o tema eleito foi o futebol africano. Para quem tem curiosidade, para quem nunca ouviu falar de como é o futebol na África, eu convido vocês a estarem aqui ouvindo um pouquinho com dois grandes especialistas em futebol e em história. Meu camarada Caio Charles, aqui do meu lado direito, e o meu outro camarada, Bruno Tomás, vulgo Zapata. Vou pedir para vocês se apresentarem, conversando pela esquerda sempre. Zapata. Boa tarde a todos. Estamos aí nessa tarde, sou Bruno, né, como o Linhares já falou, professor de História na Rede Municipal de Maricá, e com alguns estudos, né, sobre a América Latina e sobre a África. A gente vai conversar hoje um pouquinho mais sobre a África, o futebol africano. E vou passar aqui a bola para o amigo iniciar, né, se apresentar e já iniciar, falando um pouquinho do histórico da Copa Africana. Aliás, antes de passar para ele, é muito provável que a maior parte das pessoas aqui não esteja nem sabendo que a gente, né, vem tendo a cobertura em TV aberta da Copa Africana no Brasil. Nas últimas 3 edições, a Copa passou na Bandeirantes, aberta, a maior parte, os jogos mais importantes. Outros jogos ficaram disponíveis online. E muita gente não sabe disso e nem sabe o que é a Copa Africana. Então, já vou passar essa bola para o amigo, para ele, além de se apresentar, passar um pouquinho do histórico da Copa Africana, para depois a gente conversar pouco mais sobre o que aconteceu na final, toda a discussão sobre a questão de identidade, nacionalidade e os estigmas que carrega, né, o continente de uma forma geral e que se aplica também no futebol, né? Isso a gente pode falar tanto na cobertura de imprensa sobre o evento, sobre o futebol do continente, como na percepção que a gente tem desses conteúdos. Então vai lá, Charles. Boa tarde a todos. Agradeço ao Linhares Eu que agradeço, ao convite, né? É uma honra. Eu sou o professor Caio Charles, sou professor de História e Geografia da Rede Municipal de Magé e da Secretaria Estadual do Rio de Janeiro. Também sou, além de estudar, sou entusiasta do futebol. Meu principal estudo foi entender como que o Estado salazarista usou os jogadores de origem africana para defender o sucesso, a manutenção, né, do Estado salazarista enquanto ele bombardeava a África nas guerras de independência, especialmente de Angola e Moçambique. O Bruno deu a ideia da gente começar falando sobre um breve histórico da CAN, né, que é a Copa Africana de Nações. A Copa Africana de Nações surge no momento, né, pós-Segunda Guerra Mundial, que você tinha o iniciar do movimento de independência africano, mas você já tinha países independentes, especialmente, né, o símbolo maior da independência na África, que é a Etiópia, que é um dos estados organizados mais antigos do mundo, se não for o mais antigo do mundo, remete ao que a gente chama aqui no Ocidente de Idade Média. Em 1957, salvo engano, né, Bruno? A Copa Africana de Nações é fundada e ela passa desde o início, né, lá naquele período ainda com reduzido número de países, ela passa a ser um símbolo do continente em si e da defesa pela autodeterminação. Para a gente ter uma noção,
Em 57, você tem 12 anos pós fim da Segunda Guerra e início da Organização das Nações Unidas. Em 57, eram, salvo engano, 3 países independentes na África. Durante a década de 60, a gente tem dezenas de países nascendo, se constituindo enquanto Estados-nação. A gente sabe que Estado-nação é um conceito que não é africano, né? É um conceito europeu. Mas eles vão ter no futebol uma grande ferramenta de auto-identidade, de se reconhecer enquanto Estado-nação. Por mais que isso fosse super problemático por questões étnicas, religiosas, questões de disputa política no seio ali da Guerra Fria, né? Mas ela surge aí, e aí ela já conta com mais de uma dezena de edições, hoje com 24 seleções, né? 24 seleções no universo da África, você está falando de mas um pouco menos da metade de 51 países, né? E ela é transmitida para o mundo inteiro, né? A diáspora africana existe no mundo inteiro. A transmissão na Europa é algo assim que movimenta, né, as pessoas da diáspora africana, as pessoas da primeira geração, as pessoas que saíram da África nas últimas décadas ou nos últimos anos. Eu estava em Paris na época da Copa Africana de Nações e assim, é como se fosse jogo do brasileiro, jogo da Libertadores, movimenta muita gente, né? Você vê as bandeiras e é muito interessante. E a Copa Africana de Nações e o futebol na África hoje tem tudo a ver com a geopolítica do continente. E aí a gente vai trocar essa bola aí. Bom, rapidinho, antes de levantar a primeira bola aqui, queria lembrar os arrobas para seguir. O arroba do Resistência Cultural é @Resistência Cultural. Ponto oficial. O arroba do Filosofia de Boteco, que é @Filosofia de Boteco, com U, 2024. Do Leopoldina Hip Hop, que é @Leopoldina Hip Hop. É isso aí. E falar o seu aí, se vocês quiserem. O meu é o meu apelido da época da faculdade, porque eu não sou muito de rede social, mas é @Charleira, tipo de Charles, né? Charleira. O meu é @Bruno Rodrigues, o final é .z. Z de Zapata, tá, gente? Então, irmão, quando a gente fala de futebol africano, digo, qual África que a gente está falando? De qual África que a gente vai estar trocando mais ideia? Esse futebol representa quais estados-nações, como você está falando, quais identidades da África que a gente consegue tocar, que a gente vai debater aqui hoje a partir do futebol? Quais países você fala? Isso. Posso começar? Então, primeira coisa, quando a gente fala de uma divisão da África, né, a gente tem duas regiões da África onde o futebol é mais consolidado. Os países do Maghreb, no norte, né, a chamada África Árabe, e os países da África Ocidental. É aquela região ali que vai pegar o Senegal, Camarões, Nigéria, Gana, vários dos países, Costa do Marfim, vários dos que são os países com mais tradição no futebol. E você tem uma rivalidade, inclusive, entre essas duas regiões. Saindo disso, são poucos países que se destacam, né? África do Sul e o Congo, né? Não, mas o Egito lá em cima, né? Tô englobando nos magrebinos. Então, vocês não podem falar fora do E essas duas regiões ali, da África do Norte e a África Ocidental, isso inclusive teve presente na CAN desse ano, essa rivalidade. As duas semifinais foram, né, entre esses países, né? Egito e Senegal. Marrocos e Nigéria e Egito e Senegal. Ou seja, um representante de cada uma dessas regiões e a final a mesma coisa, né? Um representante da África Ocidental, um representante da África do Norte.
essa rivalidade e essa diferença entre essas duas regiões no futebol, ela não está só no futebol de seleções, mas também na organização dos campeonatos. Se você for para Egito, Marrocos, Argélia, Tunísia, tirando a Líbia, que, né, devastada pelos Estados Unidos, está toda desorganizada como Estado-nação, mas os demais países da África do Norte têm torneios internos nacionais muito fortes. Eu, inclusive, descobri essa semana que o Campeonato Egípcio agora é transmitido para o Brasil no YouTube. Depois eu posso ver qual é o canal para indicar. Mas... E se a gente desce ali, atravessa o Saara, para a África Ocidental, que é onde a gente tem esses outros países muito fortes, os campeonatos nacionais são ridículos, né? Quando eu tive na Nigéria, por exemplo, você sequer consegue encontrar uma camisa de um time local. Ninguém nem sabe que está rolando o campeonato, o que é, quem é que joga. Não existe nenhuma tradição do futebol local. Todos esses jogadores, eles são muito jovens, exportados para a Europa, exportados, né, como pés de obra, pois se o Caio quiser entrar mais nesse conceito. E a relação de clube, né, que as pessoas vão ter nesses países são com as equipes da Europa, principalmente da Inglaterra. Então é uma diferença muito grande na questão do clube, de torcida, entre a África do Norte e os países da África Ocidental, né? Aí se a gente for para outros países que têm menor tradição de futebol de seleção, aí a gente já encontra um futebol local mais organizado. É o caso da África do Sul, por exemplo, que tem menos tradição em nível de seleção, mas a seleção, historicamente, ela é baseada no campeonato local, e o campeonato local é forte, né? A gente assistiu na Copa do Mundo de Clubes, clube sul-africano jogando bem, né? Se destacando. A gente tem outros países que têm menos tradição, como Angola e Tanzânia, que também têm equipes locais fortes, uma liga local bem organizada e equilibrada e com adesão de público, né? Mas que em nível de seleção são seleções muito menos cotadas, muito menos tradicionais. Então a gente tem várias Áfricas aí nesse processo, principalmente se a gente misturar a questão de seleção e de clube. Não, com certeza. Essa multiplicidade, essa pluralidade, acho que é sempre importante da gente chamar atenção, né? Agora a gente vai ter um país lusófono jogando e estreando na Copa do Mundo, que é Cabo Verde, que não tem um futebol interno forte, mas conseguiu se organizar contra a seleção, por mais que seja um país muito pequeno, inclusive, né, em número de população. Agora, é interessante isso que você falou sobre os países da África Ocidental, né? Acho que Nigéria, Senegal, própria Costa do Marfim, que são geralmente seleções que performam tão bem quanto a África do Norte, ou até melhor, realmente não tem um futebol interno organizado, e tem essa questão, né, da adesão ser uma adesão muito para fora, né? Você tem até torcidas que se formam ali para times, especialmente ingleses. Eu lembro na época do Drogba no Chelsea, a torcida pelo Chelsea na Costa do Marfim era muito grande, o que faz a gente lembrar um pouco o que acontece no Brasil, né? Quando a gente vê essa relação que a gente tem, que vem da época do rádio, do início da televisão, de você ter muita torcida de times do Sudeste, né? Especialmente Rio e São Paulo, se organizando no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, né? Mas, cara, falar de futebol e falar de África é muito múltiplo. A gente pode falar desde que... Você tem um país que enfrenta uma das situações humanitárias mais difíceis no mundo e que se organizou um pouco melhor por conta de um presidente que é um ex-jogador de futebol, né? Que é o EA na Libéria, né? Você tem ex-jogadores de futebol que participam da organização das federações locais, né? O Bruno tá com essa camisa linda de Camarões, que é o Eto'o, e o Eto'o, ele manda no futebol camaronês, e isso implica em ele ter problemas mesmo com jogadores da ativa, né? Como é que é o nome do goleiro de Camarões? Onana. O Onana, né? E ele acabou parando de jogar pela seleção por conta do Eto'o. E isso também tem a ver com uma questão interessante, que aí bate na questão da formação dos estados nacionais na África, que foram criados nos moldes europeus. Camarões
você tem uma seleção que foi a primeira seleção africana, pelo menos da África subsaariana, né? Da África Ocidental. Foi a primeira seleção africana lá em 90 a fazer muito sucesso, que é uma seleção que sempre teve problemas por conta de conflitos étnicos dentro da África que foram fomentados durante todo o período do imperialismo e que, depois que a potência imperialista sai, no caso de Camarões, primeiro a Alemanha e depois do Tratado de Versalhes em 1919, a França, isso continua a existir e reflete no futebol, né? Durante muito tempo, Camarões, a Federação Camaronesa contratava exclusivamente técnicos europeus numa lógica pós-colonial que mantinha uma lógica imperial, que era o seguinte: não, eu vou botar aqui o técnico alemão ou o técnico... eu lembro que tinha um técnico sérvio, porque eles seriam como se fosse o mediador das rivalidades que tem a ver com um passado que ainda é muito recente, né? E que aí, esse passado também reflete como que a gente tem um grande problema quando a gente pensa na formação do Brasil, e eu vejo muito isso na escola, especialmente, mais até nas aulas de geografia do que de história. A gente sempre olha para a África com um olhar unitarista, um olhar reducionista, e desconstruir isso é muito complicado, né? E isso acaba que o futebol pode ser uma ferramenta da gente olhar. Não é todas as seleções africanas que só vão se destacar pela futebol alegre, sempre aqueles estereótipos, né? Ou aquele futebol, sei lá, irresponsável, malemolente, né? A gente acaba usando... A gente não, né? Mas geralmente quem vai se referenciar ao futebol africano, especialmente na mídia, acaba usando esses termos que nem é mais para usar, a galera acaba... E não, é algo muito mais amplo, é algo que é extremamente complexo. Pô, não tem como falar de futebol africano sem pensar os jogadores nascidos na África, ou de pais, ou pai ou mãe africano, que fazem tanto sucesso na Europa, inclusive nas seleções europeias, né? Acho que o exemplo maior hoje é o Mbappé, né? O Mbappé, ele é filho de 2 esportistas africanos que emigraram para a França, né? 2 ex-colônias. Eu acho que a mãe dele é da Argélia e o pai é do Camarões, ou vice-versa. E ele faz sucesso na Espanha, ele joga no Real Madrid e faz sucesso na seleção francesa. A seleção francesa toda, né, na verdade, né? Praticamente toda. A seleção francesa é uma seleção multiétnica, e não só africana, tá? Asiática também. No caso, o Zidane é francês, a família dele é de origem argelina. Mas tinha o Maludá é da Guiana Francesa, né? O moleque que jogava no Vasco, como é que é o nome? O Payet, é de Reunião. Reunião é uma ilhota perto de Madagascar, entendeu? Tem jogador de Guam, tem jogador... Aquele da Copa de 98. Nova Caledônia, como é que é o nome dele? Com Black. Viltor. Jogava muito ele. Não lembro, mas ele era da Nova Caledônia. Nova Caledônia é o território francês no Pacífico. Okay? Aliás, a Nova Caledônia ainda é um território, não é uma ex-colônia, né? Ainda é um território, eles chamam de território ultramar francês. Okay? Então é muito complexo, dá pra falar muito. Ele falou de exportação de pé de obra, que é um termo que a gente tem tanto na antropologia quanto na história, que me é muito caro, porque quando eu me dediquei academicamente a estudar o futebol, depois minha vida degringolou trabalhando com um monte de coisa, inclusive fui gerente de bar aqui do saudoso Rio Antigo, do outro lado da estação de trem aqui, que era maravilhoso e infelizmente está fechado, acho que a galera deve conhecer. Eu estudei como que um Estado ditatorial, né, um Estado fascista, de Portugal, no caso o Estado salazarista. Portugal basicamente era o único país a ter colônias, no início da década de 60. A ONU, a Organização das Nações Unidas, sancionava Portugal da mesma proporção que sancionava a África do Sul do apartheid, tá? E Portugal procurou de todas as formas descolar essa imagem de potência imperialista. Aí você pensa, mas e os outros não procuraram? Os outros já estavam sem as colônias, né?
E a maioria das colônias na África, a maioria da descolonização africana foi, é muito difícil falar, mas foi pacífica, né? Nenhuma colonização é pacífica, nenhuma descolonização é pacífica mesmo. Mas a maioria não houve guerras de descolonização. Você não teve batalhas, exceção feita ao Quênia, né, inglês, e a Argélia francesa. E aí tem uma coisa básica para entender essas duas exceções, que é o seguinte. Eu sou péssimo para falar com o microfone. Tanto no Quênia, inglês, quanto na Argélia, colônia francesa, você tinha muitos europeus morando lá e a galera não queria sair e a potência imperialista foi proteger, né? E a Batalha de Argel é uma das batalhas mais violentas da história. Mas no caso de Portugal, Portugal dependia das colônias, especialmente do petróleo de Angola, né? Do ouro de Moçambique também. Então, num estado ditatorial, num estado que se justificava pela expansão aos moldes da Alemanha nazista, né? Eles tentaram manter as colônias. Em África, especialmente em Angola e Moçambique, você tinha resistência à colonização o tempo todo. A partir do final da década de 50, você vai ter grupos que vão tentar derrubar a colonização. Então Portugal fez de tudo para demonstrar, não, a gente não tem colônia. Então eles criam o estatuto das províncias ultramarinas, dando cidadania como se fosse um presente para as pessoas na África, né? Nesse contexto, o futebol português, que era um futebol, acho que pior que o zero na esquerda, não tinha futebol em Portugal organizado, ninguém conhecia, ele vai sair desse status para um status maior, vai fazer muito sucesso na Copa de 66, o Benfica vai fazer muito sucesso, todo esse sucesso, ou quase todo esse sucesso, com jogadores que vieram, né, da diáspora africana, e um sociólogo brasileiro vai ser cooptado, vai ser contratado, vai comprar a ideia do Estado salazarista, o nome dele é Gilberto Freire, e ele vai escrever um livro justificando a colonização, a manutenção da colonização. E eu fui pesquisar como que eles usaram o futebol, porque o futebol fazia sucesso, mas o futebol não fazia sucesso porque era Portugal. É porque era o Eusébio, o colono de Moçambique, porque eram outros jogadores de Cabo Verde, outros jogadores da Guiné-Bissau. Mas essa questão dos jogadores, dos pés de obra, é muito interessante, porque os moleques saem de lá muito novo, cara. E às vezes eles não têm nem relação, ou não têm nem lembrança do país que eles vivem, porque isso é um processo, acho que a gente pode falar que é um projeto mesmo de esvaziamento, né? Tem clubes europeus lá dentro, já pegando esses moleques desde novinho, já olhando ali. Então, tem essa política de escolinha muito famosa, tá? Mas assim, exatamente se tem clube, satélite, por exemplo, como, sei lá, aqui no Uruguai tem um time que é o time uruguaio do Grupo City. O Grupo City, para quem não conhece, é o detentor do City, do Manchester City, e ele hoje é o dono da SAF do Bahia, e ele é só da família real do Emirados Árabes, né? Só isso. Só isso. Mas na época que eu estudei, tinha os clubes satélites. O que eram os clubes satélites? O Benfica, ele ia lá e criava um clube em Lourenço Marques, que é o atual Maputo, né? Em Moçambique. E esse clube, ele formava o jogador porque ele precisava ser formado como europeu, né? A gente tem isso no futebol brasileiro, esse jogador ele tem um estilo europeu de jogar. A gente vê que acaba que, especialmente os técnicos portugueses já falaram isso várias vezes, o cara acabou de falar no Grêmio, né? Então tinha muito, tinha torcida organizada, mas sempre olhando para fora, né? É só mais um viés do imperialismo, né? E aí é interessante a gente falar desses clubes, né, que acontecia. Eu não conheço muito bem o caso moçambicano, mas o angolano, sim. E o que acontece quando a gente tem um processo de independência? No caso de Angola, a gente tinha até, né, além dos clubes satélites de Portugal, o Sporting de Benguela, o Benfica de Luanda, etc, etc, tinha também os clubes inspirados no futebol brasileiro, né? Tinha o Botafogo e o Santos inspirados naquele Botafogo. Os dois maiores, né? O Santos tem, acho que até hoje, né?
Não sei. Acho que sim. Só que quando a gente tem o processo de independência, e eu acho que em Moçambique aconteceu de maneira parecida, tem um reordenamento do futebol local, né? Os partidos independentistas que chegaram ao poder, eles vão reorganizar a liga local, inclusive os clubes. Então, no caso de Angola, a gente passa a ter um projeto, né, o de Angola lá atrás, dentro do contexto da Guerra Fria, um projeto socialista. Então, você vai ter uma economia totalmente estatizada, e aí os clubes vão ser formados como clubes das estatais. Então, você tem um clube da petroleira, um clube do exército, um clube da polícia, um da empresa de diamantes, da aviação e assim por diante. Muito inspirado no que era na União Soviética, né? Isso. Inclusive, os dois principais até hoje em Angola são justamente o Petro de Luanda, que é da petroleira, e o 1º de agosto, que é do exército. Entre aspas, né? Mas é assim, a inspiração para a criação lá atrás e tudo mais, né? E aí se reorganiza totalmente o futebol, rompendo esse laço direto, né? com Portugal. Só para não perder também, outras coisas aqui que vocês falaram, que é interessante, o Bruno citou da questão da França. E não é só de hoje essa questão da França de uma seleção multiétnica, em grande parte africana. E campeã do mundo, né? Isso. Não, os 2 títulos mundiais ela tem. Né, ela tem 2 títulos mundiais até hoje nas 2 seleções. Muito multiétnica a sua formação. Mas isso repete, a década de 50. Isso, exatamente. 58, esse é o ponto. A seleção francesa foi a primeira vez que a França fez sucesso. Era uma seleção extremamente multiétnica. Ele vai falar o nome específico que eu não quero passar por cima o dele. Fontaine, né? Que até vira aí o Klose, o Ronaldo, era o maior artilheiro de Copa. Não, e é o maior artilheiro em uma edição. Isso. Ele, na verdade, é marroquino. Nos anos 50, que aí é uma seleção muito forte da França, a base, a espinha dorsal, assim como no caso do Portugal de 60 era moçambicana a base, nos anos 50 a França, a base é argelina. E isso vem de um processo que essa exportação do pé de obra só que via colonial, aí o cara, né, não passa nem pelo processo de criar a identidade nacional própria no país africano. Isso vem lá de trás, desde os anos 30, que a França está pegando os caras ali, principalmente do norte da África, e levando para jogar nos seus clubes, né? Depois ela passa a fazer isso com a África subsaariana. Hoje em dia, inclusive, a França é uma grande porta de entrada para a África em geral, não só para aqueles países que têm o vínculo pós-colonial com a França. Isso impede a evolução do próprio futebol africano, né? Sim, e aí, quando ele pensa que o Fontaine é em 58, cara, é muito tempo, né? E isso continua como uma relação pós-colonial. Não houve uma decolonialidade pensada para o futebol, né? Acho que se a gente pudesse traçar um marco, assim, a gente ia falar no final da década de 80, especialmente para as seleções da África subsaariana. Que aí você começa a ter um futebol organizado ali. No caso, acho que não é acidente, ou não é, sei lá, por acaso que a seleção do Roger Milá de Camarões de 90 vai assombrar o mundo, vai ganhar da Argentina do Maradona por 1-0. 58 também não tinha uma seleção quase africana. Exatamente. Deixa ele falar no microfone ali. Já fala e já... É que em 58 não tinha seleção africana. As seleções africanas entram na FIFA a partir de 66, 67. Então, assim, se o cara quisesse jogar uma Copa do Mundo, ele não ia conseguir jogar pelos times africanos, pelas seleções africanas. Exceção feita ao Egito. Exceção feita ao Egito, mas Exato. de restante... Egito joga de que durante 38. muito tempo foi vendido na Europa como uma outra coisa que não a África, né? De forma proposital, né? Só a gente pensar, durante muito tempo, o cinema, qual era a relação do cinema? Quase que o único personagem africano que tinha no cinema humano era Cleópatra, que foi embranquiçada. Na verdade, ela foi embranquiçada, ela virou quase uma mulher da Escandinávia, né? Aí tem a discussão se tem ou não uma dinastia de faranes e faraós no Egito que tinha algum traço grego, romano,
De fato, sim, mas não eram com aquele traço europeu. A gente vê isso na religião, a gente vê isso em tudo, né? Acho que a figura mais simbólica para isso é Cristo, né? Cristo podia ser tudo, ele só não era escandinavo, né? Ele só não era eslavo. Né? Qual é o seu nome? Leonardo. Então, aproveitando o seu gancho aí, Leonardo, porque, assim, tem um caso, sem querer, eu acho que você puxou, né? De fato, a gente tem o Egito. A Etiópia nunca teve tradição no futebol, apesar de ter sido independente o tempo todo. O Egito, ele é o primeiro país africano a jogar a Copa, jogou nos anos 30, né, em 38. Depois disso, só o Marrocos em 70, ou seja, foi um longo período sem nenhum africano jogar. Mas no meio tempo disso, que era o que a gente estava conversando sobre essa formação dos franceses e tudo mais, a gente tem isso, né? Você não tem seleções nacionais porque não existem os países, né? Eles são todos colônias, à exceção da Etiópia. E a África do Sul com um estatuto diferenciado. Mas a gente tem a grande exceção que é a Argélia. Por que a Argélia? Como o Caio falou mais cedo, a Argélia foi uma das piores lutas de independência, piores no sentido bélico, né? Porque a França via aquilo ali como uma extensão do seu território mesmo, não era só uma colônia além-mar, como ela tinha com os demais países. A Argélia era como se fosse uma extensão do território francês. E com o processo da luta de independência foi formado uma seleção da Frente de Libertação Nacional da Argélia. Então vários dos principais craques, e o mais conhecido deles é o Mekloufi, que depois vai ser técnico da Argélia nos anos 80, ele vai ser central no projeto nacional argelino lá atrás na independência e depois, mais na frente, na consolidação do Estado argelino. O Mekloufi e vários outros jogadores argelinos que jogavam pela França e jogavam no futebol francês e tinham muito sucesso no futebol francês. Ele vai ser o principal ídolo do Saint-Étienne até os anos 70, 80. Eles vão simplesmente abandonar a carreira internacional deles por clube e seleção, e vão para a Argélia formar uma seleção de um país que queria vir a ser, né? A Argélia não existia como país ainda. E eles vão formar uma seleção para divulgar a luta de independência. E eu acabei Argélia. esquecendo da Argélia de 86, né? É do Madja. 8-2. 8-2. Que o Mekloufi era o técnico. Que ganhou da Alemanha Da Ocidental. Alemanha Ocidental, e depois teve aquele o jogo de comadre. bizarro, né? Pra quem não conhece. A Alemanha Ocidental e a Áustria combinaram de empatar o jogo em 0-0, porque era o único resultado que eliminaria A Argélia. a Argélia, né? O Madja era um caracaço. O Madja jogou futebol de areia depois. Do Benfica, né? Sim. E aproveitando a Argélia aí, você falou mais cedo do EA, né, como presidente. Ele não foi o primeiro ex-jogador que foi presidente na África. O primeiro, Ben Bella, na Argélia, que ele era goleiro, né? Tinha sido goleiro profissional. É porque o EA acaba que... Não, é de um outro patamar. de outra monta, porque o EA é o melhor do mundo, né? Cracaço. Mas, verdade, tem essa questão. Mas vamos lá, a gente quer saber o panorama geral dessa última Copa das Nações Africanas. Vamos lá, Zapata, depois Caio Charles e é óbvio, destrinchar aquele caô lá da final. Aquilo ali, aquele bagulho lá que viralizou, que todo mundo tá querendo saber o que foi, explicar isso bonitinho aí para deixar geral por dentro. Bom, então, o Marrocos organizou a Copa Africana. Isso é parte de um esforço do Marrocos também de se vender para o mundo. Ele já organizou o Mundial de Clubes, já organizou outras competições continentais, vai organizar a Copa de 2030 em parceria, né, com os países ibéricos. Com a Argentina, Paraguai e com mais uma penca de gente, né? E era parte, assim, era um grande evento teste, entre aspas, para a questão da Copa do Mundo, mas também um momento de afirmação do futebol marroquino. O Marrocos foi a maior campanha histórica de um africano em Copa do Mundo, né, na última Copa. Depois disso, foi campeão mundial sub-20,
foi pódio nos Jogos Olímpicos, então tem todo um processo de afirmação do Marrocos. Não à toa, né? Aí duas coisas, quando teve o sorteio da Copa do Mundo aí. Muita gente no Brasil, né? Algo inimaginável. Em 98 o Brasil jogou contra o Marrocos, era um bom time do Marrocos, mas inimaginável comparar o cenário de 98 com hoje. Muita gente temerosa em relação ao Marrocos e tudo mais. Mas a seleção brasileira era muito melhor também. Não, né? também. Não, tem os dois lados do contexto. E além disso, você tem essa afirmação do futebol marroquino. Assim, com a atualização que houve no ranking da FIFA, se o sorteio fosse feito hoje, o Marrocos seria cabeça de chave. Ele não enfrentaria o Brasil, seria cabeça de chave. E além disso, se você pegar um panorama dos grupos em geral da Copa, eu acho que o único africano que a mídia, né, a média da mídia dá como certeiro de passar de fase é o Marrocos. Né? Tanto por uma avaliação subestimada de alguns países, que têm bons times, mas também porque o Marrocos se consolidou e tudo mais. E essa Copa Africana organizada no Marrocos tinha essa questão. O Marrocos não ganha desde os anos 70 a competição, que é a competição mais tradicional ali do continente e que tem um peso maior. A gente aqui no Brasil não dá tanto valor para a Copa América como os africanos dão para a Taça das Nações. Aí tem uma questão curiosa, né? Porque na Libertadores da África, né? Na Champions africana, como é que é o nome? É isso mesmo, Champions. Então, os times marroquinos vão muito bem, né? Performam muito bem. Acho que não só não são melhores que os egípcios, especialmente o Al-Ahly. E o Mazembe. Mas o Raja ganhou algumas vezes já, né? Não, sim, mas o Mazembe também... Sim. Os próprios times da África do Sul também vão bem. Mas o Marrocos não conseguia ganhar. O Marrocos faz um esforço parecido com o que fazem os países do Oriente Médio também, assim, pra meio que limpar a imagem da família real, né? Tipo, que a gente chama na geografia de soft power, né? E a Copa, essa CAN, que tem uma coisa interessante em relação ao calendário pra gente, ela é jogada literalmente entre o final de dezembro e o início de janeiro, né? A maioria dos países da CAN são países muçulmanos, então não tem a questão das festas ocidentais, né? Então essa foi, sem dúvida, não sei se você concorda ou não, Bruno, mas pra mim foi sem dúvida a que tinha mais expectativa, assim, tava muito carregada mesmo, né? Já teve Copas Africanas jogadas em contexto quase de guerra, gente. A de Angola, né? Angola, quando se torna independente, ela tem um território que não fica no território angolano, mas não é uma ilha, é o que a gente chama na geografia de exclave, tá? É como o Alasca para os Estados Unidos, né? O nome desse território é o enclave de Cabinda, porque ele é o exclave angolano e está dentro do território da RDC, da República Democrática do Congo. E Cabinda é longe de Angola, etnicamente muito distinta, né? Essa questão étnica, o Bruno falou muito melhor do que eu. E a Copa Africana de Nações, acho que de 2009, talvez, foi jogada, inclusive em Cabinda, mesmo durante a guerra. Acho que em 2008 ou 2010. 8 ou 10. O que ficou na minha... E assim, a Copa não parou, mesmo com a guerra, né? Inclusive com ataque contra delegações lá, e etc. Eu lembro do Togo, eu lembro do Adebayor. Acho que foi 2008, foi logo então, o sucesso da seleção do Togo ali em 2006 e tal. Mas essa, né, essa com certeza era a que tinha mais ali expectativa. E aí ela começou no final de dezembro, o Bruno vai falar um pouquinho mais. Não, então, o Marrocos tinha uma expectativa muito grande na competição por esse histórico recente da seleção, por esse histórico mais largo do Marrocos no futebol africano e por estar organizando. E o time é muito bom mesmo, tudo mais. Só que nem sempre isso é suficiente. Então começou a ocorrer alguns casos de arbitragens duvidosas e tal. Isso foi criando uma carga... Porque todo mundo que estava jogando... Favoráveis ao Marrocos. Isso. Todo mundo que estava jogando sabia que estava feitio para o Marrocos ganhar.
O que não quer dizer, não teve nenhum. Eu, pelo menos, tirando a final, não vi nada escandaloso pro Marrocos. Teve um jogo contra a Tanzânia que teve um pênalti no finalzinho do jogo. A Tanzânia poderia empatar. Mas no mesmo jogo, o Marrocos também não teve um pênalti marcado. Então, assim, elas por elas. Mas o peso do Marrocos estar organizando, tá com tudo para ganhar, todas essas questões duvidosas pesam mais. E aí, na final, que foi o caô, que você falou aí, da final, foi justamente isso, né? Alguns lances duvidosos foram contra Senegal e no final, no último minuto, depois de um largo acréscimo ali, um pênalti à brasileira, digamos. Não, então, acho que antes de falar da questão da arbitragem, me chamou muito a atenção a violência que as forças policiais estavam agindo exclusivamente contra a torcida senegalesa, né? Negócio que estava chamando a atenção até da transmissão, né? E depois do pênalti marcado, o time do Senegal foi literalmente pro vestiário, né? Para mim ficou muito claro que só voltou por conta da liderança do, para mim, o maior jogador africano de todos os tempos, que é o Sadio Mané, que trouxe o time de volta no vestiário. O pênalti foi cobrado de uma forma... Sei, o que a gente pode falar? Ridículo. Né? Por um jogador que aí é interessante, né? Que é o Brahim Dias. O Brahim Dias, ele etnicamente é marroquino, mas ele tem pouquíssima relação com o Marrocos porque ele cresceu na Espanha, né? Inclusive ele tem sobrenome espanhol porque, não sei se a mãe dele ou o pai é espanhol. Enfim. A presença dele sempre foi muito contestada, mas ele é um cara bom, ele é um cara reserva do Real Madrid, né? E ele bateu daquele jeito. E foi para prorrogação e a seleção senegalesa, com um golaço, foi campeã. E aí o caos se instaurou, a briga na arquibancada. Eu quero saber da torcida. A gente vai chegar. Especialmente em Paris, né? do deboche lá do torcedor, que o jogador debochou do torcedor clássico lá. Mas o deboche do torcedor foi do Congo, né? Não. Aí foi... Foi outro bagulho. Esse foi o outro caô. Isso é interessante também. Isso aí dá pra gente comentar rapidinho então também. Fala esse, mas depois quando tu falou do caô da torcida, eu pensei que fosse em Paris, especificamente. Mas a gente fala também. Vai, fala. Fala primeiro. Não, é porque esse que você falou, esse tem 3 camadas. O Congo, que tá jogando aí, vai inclusive jogar a repescagem pra Copa, tem o... Esse é o Congo, é a República Democrática, né? Congo Porque Kinshasa. existem dois Congos. República Democrática do Congo. Esclarece aí pra rapaziada. Então, quase toda a nomenclatura dos países africanos, né, tem muito a ver com o colonialismo. Na época do colonialismo, existiam 2 Congos, o Congo belga e o Congo francês, que também era conhecido como Congo Brazzaville, que é o nome da capital. Desculpa, gente. Esses países, né, eles têm uma diferença muito grande entre um e outro. Por quê? Quando eles se tornam independentes, viram a República Democrática do Congo e o Congo. O nome é muito semelhante porque não é o maior rio africano, mas talvez seja o rio com maior importância dentro do continente. O maior rio é o Nilo, que inclusive é o maior rio do mundo. Não é o Amazonas, é o Nilo. E o segundo é o Congo, mas o Congo ele literalmente passa no coração do continente e passa por uma dezena de países. Quando tem independência, você vai ter 2 países que vão respeitar muito, mas vão manter as fronteiras que tinham na época da colonização. É muito interessante porque as capitais hoje, Brazzaville, do Congo, e Kinshasa, antiga Leopoldville, da República Democrática do Congo, elas são as únicas capitais do mundo que são conurbadas. Elas são cidades, 2 capitais de países que formam uma região metropolitana, porque o que divide é literalmente o rio. Essa seleção que ele vai falar é a República Democrática do Congo, que tem uma bandeira que tem um azul muito diferente entre todas as bandeiras do mundo. Um azul que parece da bandeira da Argentina e do Uruguai, o azul celeste, mas é um pouco diferente, é meio turquesa também. Eu acho muito bonita, a camisa da seleção é muito bonita.
E aí esse torcedor, ele roubou a cena, literalmente, né? Porque o Congo tá fazendo esse sucesso aí, com a perspectiva de ir para a Copa. E esse torcedor ele já existia antes, mas ele apareceu muito mais agora na CAN. Ele passa o jogo inteiro, né, performando ali o Lumumba, que foi o grande líder da independência do Congo. Mostra pra gente aí como é que é a performance. Aí o nosso colega que faria essa performance não veio hoje. Veio na última. Veio domingo. Inclusive, né, é bom a gente ressaltar, a gente está aqui no... Como é que é o nome do nosso espaço aqui hoje? Reginaldo's Bar. Não. Filosofia de Boteco. Filosofia de Boteco. O Lumumba, ele organizou o movimento de independência nos botecos de Kinshasa. Aí. Então já tem o link tá no lugar aqui. certo. E aí ele passa o jogo inteiro fazendo o Lumumba. Ele fica ali como se fosse uma estátua humana, dessas que a gente vê na Só rua. pra pegar o que tu falou aí de organizar a independência, as independências da África são organizadas em locais muito interessantes. Né? Samora Machel é na biblioteca, né? E, não, sério, pô, o cara era um literato, o cara escrevia bem pra caralho, desculpa a expressão, né? Mas o do Lumumba é literalmente dos botecos mesmo. E aí ele passava ali o jogo inteiro nessa posição. Nas oitavas de final, teve um confronto entre Argélia e Congo. E um jogo muito, muito truncado, muito difícil. Já a expectativa era que fosse o jogo das oitavas de final mais disputado. E o jogador argelino debochou dele, mas por pura ignorância. O cara não faz a menor ideia de quem seja o personagem, do que o cara tá fazendo ali. Pra ele, o cara tá como se fosse uma... É isso mesmo, rapaziada. O clima é esse. Carreta furacão. Aí, franceses. Aí tá barato. 5 conto. E ele não faz a menor ideia de quem seja o Lumumba, o que o cara tá fazendo ali. Debochou. Depois disso, teve um desdobramento. 2 desdobramentos. Primeiro, a Argélia, que sempre foi um país ponta de lança ali no apoio às causas de independência, às causas nacionais no continente. Até porque sofreu demais com a guerra, né? A Argélia fez uma camisa da seleção com o nome e tal, fez uma homenagem pro torcedor congolês. Maneiro, hein? E as pessoas ali da seleção pediram desculpas no negócio. O próprio jogador pediu desculpas, falou que não fazia ideia do que era. E teve uma outra homenagem bacana, que aí foi nas quartas de final, quando teve Argélia e Nigéria. A Cor Adams, que é atacante nigeriano, quando fez o gol em Argélia, ele na comemoração, ele fez o Lumumba na comemoração. Foda. Pra debochar de Argélia, né, e do jogador, de todo aquele processo. Mas a porrada comeu, né, nesse dia. Quando ele debochou lá do torcedor. Porrada não comeu, teve um ali? princípio de confusão ali, mas Nada, na final nada foi pior. fora. Na final então, foi pior. conta aí a da final então, Caio. Cara, então, a questão na final é o seguinte. Eu não tive acesso, acho que o Bruno também não, porque a gente troca muito sobre isso. Eu não tive acesso em relação a conflitos em qualquer cidade marroquina, né? Por isso que eu falei, em Paris o bagulho estava muito tenso, por quê? Até hoje, essas rivalidades são fomentadas, né? Você tem... eu sou brasileiro, né? Todo mundo lá em Paris me confundia com árabe, né? Eu sou descendente de árabe. Tem muita gente que diz que eu pareço. Cara, tu sente na pele que eles não querem... Eles, franceses, brancos especificamente, não querem que vocês estejam ali. Então, por mais que tenha sido muito interessante ver que a galera tava no bar, né, tomando um negócio e tal, e vendo jogos, mas dava pra ver que era um negócio que incomodava o status quo, né? Previamente, a Prefeitura de Paris anunciou... A Prefeitura de Paris é uma prefeitura que é vista como muito progressista, né? O prefeito ou a prefeita, eu não me lembro se é prefeito ou prefeita, anunciou que teria uma fanfest na Champs-Élysées, que é a principal avenida de Paris.
No dia do jogo, eles cancelaram a FanFest falando que, por medida de segurança, não teria. Eles cancelaram e botaram a polícia na rua, não deixando a galera passar. A gente sabe como é que é essa lógica de produzir insegurança, né? A gente está acostumado com a PM do Rio de Janeiro. Só que não adiantou, a galera foi, né? O jogo foi extremamente tenso. Mas imagina você ver um jogo carregado de muita coisa, como a gente já falou, que fica meia hora parado, mas não é porque tá chovendo, igual o Fla-Flu agora. Tipo, tá chovendo, vai fazer o quê? Vai reclamar com Xangô, vai reclamar com São Pedro, vai reclamar com quem? Não, tá meia hora parado porque o time foi embora por conta de um erro, né? Ou de uma interpretação. E aí literalmente a porrada comeu. Mas assim, o que me chamou a atenção, mas não me causou surpresa, foi a forma como os veículos na Europa trataram a situação. Tipo assim, aqueles velhos estereótipos que a gente tá cansado de saber, né? Que é uma relação pós-colonial, né? Mas, para mim, a Copa Africana de Nações e a forma como eles lidam com o futebol, especialmente de seleções na África, ela rompe muito com esse pós-colonialismo. Com exceções, por exemplo, a Federação Camaronesa sempre foi conhecida como uma federação quase que europeia, porque tem uma relação lá política que meio que coloca o europeu sempre como referência, né? Inclusive estavam acusando o Eto'o disso, né? Porque o Eto'o ficou muito tempo na Espanha, especialmente, na Itália. Mas foi isso, foi conflito. Você já tem essa questão regional na África, né? De diferença, mas foi conflito, a porrada comeu mesmo. E existe alguma rivalidade anterior entre essas duas nacionalidades aí? Já histórica? Cara, eu acho que a única coisa que a gente poderia falar de rivalidade seria uma expansão islâmica, talvez. Você fala anterior ao imperialismo. Isso. Acho que isso, né, Bruno? Mas, por exemplo, Senegal é um país islâmico, cara. Tanto quanto o Marrocos. E aí você E é islâmico sunita, não é islâmico de outra denominação, é islâmico sunita. Aí você já puxa um negócio legal, que é a repercussão sobre o jogo, né? A fake news. Mas só rapidinho. Quando eu falo, talvez seja uma expansão islâmica, só que assim, é muito difícil falar que porque a expansão islâmica não é uma expansão de 100 anos atrás. Não é uma expansão tipo colonização do Brasil de 500 anos atrás. A expansão islâmica para a África remonta ao século X. O cara mais rico do mundo, da história humana, a gente sempre usa essa referência em aula, né, Bruno? É o Mansa Musa. Mansa Musa é um imperador do Mali. Ele é do século XII, né, Bruno? O Mansa Musa. E ele era islâmico. 13. Mas assim, falar que já tem rivalidade... Não sei, cara. Eu acho que é muito mais suscitado por uma questão na Europa. Porque, tipo assim, são duas nações que eu não quero que estejam aqui. Então eu vou suscitar cada vez mais rivalidades entre elas. E como que é essa... Porque deve ter alguma dificuldade... Rapidinho, Bruno. Não, tranquilo. Porque a gente sabe que... O que você estava falando aqui no início, esses Estados-nações são criações da colonização, porque ali eram... E o conceito de Estado-nação também é um conceito europeu, né? Sim. No final do século XIX. Sim. Então, onde se colocou... Né, tu tinha falado isso no início, mas vamos então... Onde se colocou ali, por exemplo, que é Nigéria. Cara, ali tem uma diversidade de etnias diferentes, uma diversidade de línguas diferentes, Religiões. de religiões. Você tem muçulmano. Sabe que tem 2 calendários em Nigéria, o cristão e o muçulmano. Então, como que você consegue unificar uma nação para uma Copa dessa sob uma bandeira que de repente não representa todos ou é uma representação externa, né, do que seria aquele todo ali, entendeu? Como que eles lidam com isso? É claro que cada país é de uma maneira, né? Pô, como que eles lidam? Cara, acho difícil responder, mas assim, na Europa eles também não lidam bem. Quantas nacionalidades tem dentro da Espanha? É verdade. Só que elas não são
africanas, elas são europeias, então acaba que é adocicado. Mas, por exemplo, a seleção de 98 da França tinham poucos brancos. Um branco não era francês, ele era basco, que é o Lizarazu. E ele não se sente francês. Assim como vários jogadores da seleção espanhola. Na seleção espanhola tem um caso até interessante, que é o Williams, né? Como é que é o nome dele? Nhaque. Não, o Nhaque que joga... Não, Nhaque joga por Gana. Não, mas o irmão mais novo que joga muito. pela Espanha. Eu não lembro, mas é o Williams. Esse moleque nasceu no País Basco, ele joga pela seleção espanhola, o irmão dele joga por Gana, porque os pais são ganeses, mas ele reafirma o tempo todo o orgulho basco. Entendeu? Sim. Eu acho que é isso, cara. Tipo, nação é um conceito... A torcida compra essa ideia? Isso que eu quero... A torcida que apoia ali o... compra o que? A filiação de ser Isso. X ou Y, ser senegalês? Isso. Com certeza. A própria Copa Africana, ela cumpriu esse papel. Exato. Ela é um mais projeto- artificial que seja. A Copa Africana ela é um projeto panafricanista e de forjar as identidades nacionais. Tem um disco, que pra mim é um dos maiores discos de todos os tempos, do Bob Marley, que chama Survivor, que é um manifesto ao movimento pan-africano, que ele traz várias bandeiras de países africanos, não só africanos, tá? Mas países que estão surgindo naquele contexto ali. E ele vai falar da África Unida e tal, mas isso tem que ser dito. É um processo que tem muito de artificialidade porque ele segue um modelo europeu. O desafio da decolonialidade hoje também bate nisso, entendeu? Mas eu penso que assim, eu vou falar, por exemplo, Senegal. Os caras compram a ideia. Por exemplo, o Mané, a família dele morava na França, ele podia jogar pela França. Cara, a seleção da Argélia é um caso interessante. Quase toda a seleção da Argélia não nasceu na Argélia. Nasceu na França. Só que eles se sentem argelinos. O Zidane, ele poderia jogar pela Argélia. O Mahrez, por exemplo, o craque da Argélia, joga O filho do Zidane joga pela Argélia agora. goleiro, né? O Lucas Zidane. E é que interessante, o porque goleiro. ele não tem nada de argelino, né? Fenotipicamente. Ele é branco mesmo. Porque a mãe acho que a mãe é espanhola. Entendeu? Então eu acho que sim, a galera compra, mas tem todos esses senões que a gente falou. Não, só para não perder essa questão da identidade que você falou, étnica, né? E linkando com um negócio que o Caio estava falando lá no início, dessa questão dos técnicos e tudo mais. Porque é isso, quando a gente estuda o futebol africano, que a gente estudou lá atrás, sempre é um questionamento. Por que o técnico é sempre europeu? À primeira vista, você olha como uma questão, é um neocolonialismo ali, não sei o quê. Mas a justificativa que aparece sempre, estudando nas fontes, nas justificativas e tudo mais, né, que é essa coisa de você lidar com as etnias. Porque se você bota o cara... ele vai ser camaronês na seleção de Camarões. Mas ele também é de uma etnia dentro das dezenas que tem em Camarões. Em algum momento, as decisões dele vão interferir. Quando que você tem essa mudança de chave? Quando você passa a ter ídolos nacionais formados ali. Hoje em dia... Literalmente representatividade, né? Exatamente. Hoje em dia, essa CAN eu não sei se aumentou em relação à última. Mas a gente teve 9 técnicos europeus e 14 técnicos africanos. Né? E na semifinal todos eram africanos. E você ainda tem um outro processo dentro disso. Você tem países africanos com técnicos africanos de outros países africanos. O técnico da Nigéria, por exemplo, ele é do Mali. A Líbia é comandada pelo Cissé, que fez muito sucesso no Senegal. E por aí vai. Você tem, não é uma tendência geral, mas dentro dessa coisa de ter os técnicos africanos, você já tem um intercâmbio interno, né? Como aqui na América do Sul a gente tem há muito tempo, né? Foi da identidade? Mas essa identidade não funciona pro britânico. Microfone. Como assim, dentro da Grã-Bretanha? Sim, porque você tem Escócia, País de Gales,
Então eles criam seus países representantes numa Copa do Mundo, não necessariamente defendendo a Inglaterra. Mas é uma questão geopolítica, Rapidinho, né? lembrando, rapaziada, que o microfone Certo, tá sei. aberto, hein? Quem quiser fazer alguma pergunta, intervir aí de alguma maneira, o microfone tá rodando aí, tá? Por exemplo, Portugal, se fosse assim, mantendo o modelo britânico, não teria o Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo ele é da Ilha da Madeira, né? Exatamente. Assim como a Espanha não teria grande Um monte. parte do elenco. O time base do Barcelona, que é catalão, né? Mas aí é o que eu falei. Isso na Europa é adocicado e fora da Europa é, sei lá, pimentado. Por mais que eu adore pimenta, geralmente a galera usa pimenta como algo que é ruim, né? Eu e o Zé somos suspeitos para isso. Mas com certeza. A exceção que você falou aí no caso da Grã-Bretanha é a Olimpíada, né? Que eles não podem fazer isso. Alguém botou lá e falando não pode. Eles têm que jogar tudo juntos. E nunca dá E certo. dá confusão. No futebol, principalmente, dá confusão. É. Então, a gente já tá encaminhando pro final aqui, rapaziada. Se alguém quiser intervir, fazer alguma pergunta, levantar a mãozinha aí, tá? O microfone tá aberto, tá rolando aí, é só falar que a gente leva até vocês o microfone. O meu camarada, deixa eu acender um cigarro aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta, então. Vai. Em relação, assim, lá atrás, da história do futebol e tal, houve uma importância, de fato, da campanha do João Avelange pro futebol africano em si, junto com o Pelé, aquela porra toda? Para as federações, você diz? Exatamente, porque ele queria virar presidente da FIFA, ele foi lá e cadastrou seleção pra caramba na FIFA e tal. Com o intuito errado, sim. Eu vou te dar um exemplo. Aqui no Brasil, quem conhece um pouquinho de história do futebol brasileiro, sabe que o futebol se popularizou no Brasil, especialmente em relação a estaduais fora do centro-sul, do centro-sudeste-sul, com a ditadura. E tem até uma expressão, né? Onde a arena vai mal, mais um nacional. Aí em 1979, tinham 90 clubes na Série A. Pô, é interessante que tenha clube de Roraima, que tenha clube do Acre. Pô, eu sou descendente de acreano. Tem aluno meu que acha que tem dinossauro no Acre. Se não fosse o Acre, eu não estaria aqui. Mas era interessante que tivesse essa galera, mas não os fins justificam os meios. Em relação à África, você teve isso. Pô, o João Avelange, cara, ele fez campanha em Ilhota do Pacífico, pô. O Lug estuda a história do João Avelange, esse camarada, né? Que estudou, ele foi veterano da gente. Não é próximo. O Luiz Guilherme. Ele estudou na Suíça, inclusive. Pô, ele mostrou que o cara foi... Sei lá, eu tenho uma lembrança que ele falou até da Groenlândia, que está em voga agora por causa do Trump, mas eu acho que ele foi lá tentar, né? Porque ele queria, literalmente, botar a imagem dele lá. Mas tem vários senões, né? E é o senso de oportunidade. Exato, Porque, assim, de fato, os países estavam surgindo. Então, você passaria a ter mais federações. Ele viu ali aquilo como uma oportunidade para alavancar ele politicamente. O coach politicamente. falava que ele foi empreendedor. Exatamente. O coach falaria isso. Mas, por outro lado, também, não dá só para condenar, o cara foi oportunista. Foi oportunista. Mas, de fato, serviu principalmente para a afirmação do futebol africano na base, porque ele fortaleceu os torneios de base. A Nigéria, é ex-campeã sub-20. E ele... Não, mas ele, de fato, ele fortaleceu. Não existia organizadamente o torneio de base. E isso ajudou o futebol africano. O resultado vem nos anos 90. E talvez se Seleções ele fosse fortes. europeu, ou se ele visse com uma lógica europeia, ele não teria feito isso. E eu acho que isso teria que falar, né? Por mais que a gente tenha várias restrições à figura dele. Tem um podcast genial sobre a figura do João Avelange. Eu não lembro o nome do jornalista que fez, mas o nome é muito interessante. É o Sequestro da Amarelinha. É só botar lá nos buscadores de podcast. O Sequestro da Amarelinha. Mas o cara fala sobre isso, como ele podia ter muita coisa. Ele podia até ser racista, preconceituoso, provavelmente era, mas ele levantou a bunda e foi para Mongólia, foi, sei lá, para Nova Caledônia, foi para os países africanos, né?
a figura do Pelé também foi muito importante nessa época, que o Pelé era, né? Pô, cara tão conhecido como, sei lá, os Beatles, Jesus Cristo e por aí vai. Né? Não, e em outro aspecto também, que também foi fundamental, a ampliação do número de vagas na Copa do Mundo. A Copa do Mundo ela foi pensada lá atrás para uma realidade geopolítica mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, você tem outra realidade, com muito mais países. Os países simplesmente não existiam antes. A gente já falou sobre isso aqui. Então, a ampliação do número de vagas foi fundamental, porque senão o africano, para chegar na Copa, ele tinha que se digladiar lá com o asiático, com o cara da Oceania. Alguns foram eliminados por fazer boicote a Israel. Né? Teve jogo que era com Israel. Sim. Na Copa de 66, na eliminatória, teve africano que se recusou a jogar com Israel e foi eliminado no caminho. Né? A ampliação do número de vagas, por exemplo, eu sou muito crítico a essa Copa que vem esse ano com 48 seleções. 48 é muita coisa. Mas tem uma coisa que ela ajustou, que é o número de vagas da África. Tornou a Copa mais plural, né? Não, tornou mais plural e assim, a África, a eliminatória era uma carnificina. Sim. Você tinha várias vezes um cruzamento entre times muito bons. E esses times muito bons, um ficava pelo caminho para jogar uma Eslovênia, a Copa. Porque a Europa tem um monte de vaga. Então, né, a ampliação do número de vagas foi um negócio objetivo, prático, que beneficiou. Que alavancou ele a ficar como um rei na FIFA, mas tem essa coisa que foi realmente muito boa. Pô, da década de 50 até 94 eram 24 seleções. A primeira com 32 é de 98. Né? E agora são 48. Não, teve 16 no meio do caminho. Teve no meio do caminho? Teve 16, depois 24. Bom, é isso, rapaziada. A gente vai encerrando por aqui. Meu camarada, muito obrigado pela sua presença. É uma honra, muito obrigado. Estou aqui na minha área, honra é minha, Vila da Penha, cresci em Vista Alegre. Muito obrigado. E que tenham muito mais filosofias de boteco. Amém, axé. Zapata, obrigado. Esse aqui veio de longe. Esse aqui veio lá de Petrópolis para... Hoje sim. Para estar dando essa palhinha aqui pra gente hoje. Queria agradecer novamente ao Reginaldo. Obrigado ao pessoal aí da produção, do Resistência Cultural. Mais uma edição aí entregue. Obrigado a todos. Amanhã tem mais. Amanhã a gente está aqui, novamente aqui nesse mesmo local, mesmo horário, com Elias Jabor, Dani Balbi e Luiz Fernandes, discutindo um pouco sobre o imperialismo e o projeto nacional. É isso, gente. Até amanhã. Obrigado. Tamo junto.